Oi, então, hoje eu vim ler um artigo nomeado Vindicação do Voluntarismo. Esse artigo foi escrito pelo Gary Engels para o FEE, Foundations for Economic Education, e foi traduzido ao português pelo Murilo Otávio Rodrigues Paz Leme. Então, como eu sempre falo aqui, sem mais delongas, começar a leitura desse artigo. O voluntarismo, a não ser para aqueles que já tenham refletido seriamente acerca da irresistível argumentação em favor da liberdade nos assuntos humanos, essa palavra não será muito chamativa. Em decorrência, ela não sobreviverá ao crivo de nossa moderna gama de grupos de foco político e de gurus de relações públicas. Apesar disso, esse foi o termo usado pelo inglês Aubrey Herbert para descrever e endossar o único acordo social que não nega a autopropriedade das pessoas, a cooperação voluntária. Herbert, que nasceu em 1878, morreu há um século, em 1916. Além de membro do parlamento, foi escritor, editor e filósofo político. Defendia o governo estritamente limitado a seus deveres legítimos, em defesa da autopropriedade e dos direitos individuais. Portanto, disse ele, terá de ser mantido por contribuições voluntárias. Diferentemente de muitos intelectuais, Herbert agia de acordo com as crenças que professava, de maneira que o tornou, nas palavras do falecido Chris Tame, provavelmente o mais importante libertário inglês do início do século XX. Sua obra, nas palavras de Benjamin Tucker, libertário anarquista e editor de Liberty, foi escrutinadora exposição da perversidade inerente aos sistemas de Estado e gloriosa afirmação dos inestimáveis benefícios da ação voluntária e da livre competição. Além disso, contudo, fundou o periódico Free Life e a Associação de Direitos Pessoais e Autoajuda. Foi líder anti-guerra, etc. Para mais acerca da vida e da filosofia de Herbert, vê sua coleção The Right and Wrong of Compulsion by the State and Other Essays, do Liberty Press, 1978. E de Eric Mack, O Voluntarismo, o Pensamento Político de Aubrey Herbert, Journal of Libertarian Studies, volume 2, número 4, de 1978. Aubrey Herbert rejeitou o termo anarquismo para suas crenças, porque acreditava no governo com poderes unicamente para uso defensivo da força. Escolheu, em vez daquele, o termo voluntarismo, por este captar características que é verdadeira de completa liberdade em todas as coisas, mas não de qualquer ismo social. O não coercitivo respeito pelos direitos dos outros. Em suas palavras, no voluntarismo o Estado defenderia os direitos de liberdade barra emancipação, nunca os agrediria. Se aceitarmos que todo indivíduo é dono de si próprio, o que Herbert chamava de direitos morais supremos, há unicamente uma forma coerente de organização social, consentimento mútuo. Daí, ele derivou sua visão do papel do governo. Portanto, poderá ser empregada a força na defesa desses direitos, mas não em oposição a eles. Qualquer outra compulsão barra coerção imposta pelo Estado é ilegítima, porque terá de inerentemente violar o consentimento mútuo, e portanto a autopropriedade. Tal compulsão barra coerção ilegítima, porém, é o cerne do governo, tal como temos experimentado por longo tempo. Em época da história, quando, a despeito de ocasional retórica de eloquência padronizada em favor da liberdade, a filosofia prática daqueles situados nos inumeráveis tentáculos de nossos governos é de que eles são donos do pedaço de cada indivíduo, que bem desejarem. O desafio moral de Herbert, a ideia de que outros têm credenciais para decidir o que seus irmãos humanos deverão ou não deverão fazer, é essencial para a defesa da liberdade, barra emancipação, que resta para os estadunidenses. E é igualmente importante para qualquer esperança de expandir essa liberdade, barra emancipação. Herbert partiu do que discernia como a pergunta sempre esperando resposta. Você acredita em força e autoridade? Ou acredita em liberdade barra emancipação? A autopropriedade levou à resposta de que precisamos. Rejeitar a compulsão barra correção em todas as suas formas. Herbert identificava a autopropriedade como o cerne da trindade de John Locke: vida, liberdade barra emancipação e propriedade. Ademais, entendia que os direitos de propriedade derivados da autopropriedade eram a única base sólida para nossa procura mútua de felicidade. Cada homem tem de ser guiado livre de modo a exercer suas faculdades, e assim dirigir suas energias, como achar adequado para produzir felicidade. Como a sua limitação é de suma importância. Sua liberdade barra emancipação nessa procura não pode interferir na liberdade exatamente correspondente dos outros. O único modo disso ser obtido era por meio de pleno reconhecimento da propriedade. Ele extraiu a algorenta implicação para a nossa época.
destrua os direitos de propriedade, e vocês destruirão também os fundamentos tanto materiais quanto morais da liberdade/emancipação. Herbert também mostrou a contradição lógica entre autopropriedade e o uso de coerção do governo para a procura de felicidade. Nenhum homem pode ter direito sobre o outro homem, a menos que primeiro tenha direito sobre si próprio. Ele não pode possuir os direitos para dirigir a felicidade de outro homem, a menos que possua direitos para dirigir sua própria felicidade. Se concedermos a ele este último direito, isso será imediatamente fatal para o primeiro. Hammett reconhecia que, sem defender a autopropriedade e suas implicações inevitáveis, não poderia haver coisa tal como verdadeira moralidade. A força repousa em fundamentos morais, disse ele, porque sem liberdade de escolha não há coisas tais como qualidades morais. Ademais, ele viu que a justiça, em seu sentido legítimo, aplicável em relação a todos, por oposição a muitas variantes que só se aplicam em alguns ao negar um tratamento igual a outros, só era possível a partir da autopropriedade. A justiça requer os ônus de um homem não sejam postos sobre os ombros de outro homem. E o único modo de se conseguir isso é reconhecer que, se somos autoproprietários, nem indivíduo, nem maioria, nem governo podem ter direitos de propriedade em outros homens. Hammett, ademais, raciocinou que, uma vez, raciocinou que, uma vez aceitemos a autopropriedade, a lógica terá de levar-nos a também aceitar que todos aqueles diversos todos, sem qualquer exceção, nos quais o indivíduo é incluído, existem por mor do indivíduo. Existem para auxiliá-lo. Se não o assistem em suas necessidades, se não lhe são de proveito, não tem como reivindicar existir. Em outras palavras, pelo fato de não ser verdade que números pelo fato de não ser verdade que números tiram de algumas pessoas todos os direitos sobre si próprios e investem em outros desses mesmos direitos, ninguém pode, legitimamente, ser forçado a apoiar qualquer decisão de grupo contra sua própria vontade. A despeito desse fato, de longe, a maior parte da intolerância que existe no mundo é resultado de nossos próprios arranjos políticos, por meio dos quais nos compelimos a combater homem contra homem. A ótica moral. Hammett refletiu profundamente acerca da autopropriedade. Reconhecia e sentia repulsa pelo odiento de compelir homens a agir contra sua própria vontade, não apenas a partir de considerações pragmáticas, mas especialmente a partir da ótica moral. Chegou a pôr suas crenças em verso, como no refrão de seu poema, Libertas in excelsis, excelsis, não sei ao certo como pronuncia. Cada homem será livre, quem quer que seja. Ninguém lhe dirá não. Há apenas um dito-me para o sábio e para o insensato, seguir o caminho de seu próprio coração. Pois o coração do livre, quem quer que seja ele, pode ser incitado para algo melhor. Mas o coração do escravo, que é de moto em sua cova, nada sabe da chegada da primavera. Em nossa época, na qual miríades de órgãos do governo tributam e regulamentam persistentemente a autopropriedade do indivíduo, muito além do que acontecia na época em que Herbert escreveu, precisamos ouvir e agir em consonância com sua compelidora argumentação em favor da liberdade/emancipação, com seus arranjos voluntários. Como um princípio organizador da sociedade, como ele reconhecia, a alternativa envolve abuso disseminado dos direitos das pessoas, e é, em última análise, ineficaz. Todos os métodos de restrição são errados, e só acabarão em desaparecimento. Quando Aubrey Head escreveu o Voluntarismo para expressar sua filosofia política, logicamente derivada do princípio da autopropriedade, não escolheu o termo que os modernos mestres da manipulação teriam escolhido. É, porém, difícil imaginar futuro mais promissor do que aquele que ele visiona, especialmente em contraste com a direção na qual caminha a sociedade de nossos dias. O voluntarismo nega que qualquer obra boa ou duradoura possa ser construída sobre a compulsão/coerção imposta a outra. Convida todos os homens a abandonarem os infecundos problemas da força, e a darem lugar aos felizes problemas da liberdade/emancipação e cooperação amigável, a juntarem-se para refletir, enquanto ao mesmo tempo dando nós primeira e prioritariamente ao indivíduo aqueles plenos direitos sobre si próprio e sobre tudo que seja seu.
Como poderemos fazer todas essas coisas sem a nenhum momento tocarmos com o mínimo de nossos dedos no odioso instrumento de compulsão barra coerção, agressiva e injustificável? Então é isso. Esse foi o artigo do Graham Games em cima do Auburn Habit, traduzido pelo Murilo Otávio Rodrigues Pasleme. Como eu sempre falo aqui, espero que vocês tenham gostado e até mais.